Representação feminina na política paranaense cresce, mas disparidade entre homens e mulheres nos cargos é questionada. Nas ruas ou nos museus, veículos antigos fazem a cabeça dos curitibanos. Centro de Valorização da Vida trabalha 24 horas por dia para evitar suicídios. O Com TV está no ar. Olá, seja bem-vindo ao Com TV, o telejornal produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFPR. Fique com a gente. 51% da população brasileira é formada por mulheres. Mesmo assim, em pesquisa divulgada pela ONU sobre a participação feminina em cargos políticos, o país ocupa uma das últimas posições entre os 188 países investigados, ficando atrás de nações do Oriente Médio, onde o papel profissional da mulher ainda é muito limitado. Saiba mais sobre a situação das nossas representantes da política no nosso estado na reportagem de Amanda Luder. A quantidade de mulheres atuando no poder legislativo em Curitiba neste ano é a maior da história da cidade. Nas eleições de outubro de 2016, foram eleitas 8 mulheres para o plenário. Em 2012, foram eleitas apenas 5. Mesmo assim, a representatividade feminina ainda é de apenas pouco mais de 20% do total de vereadores. São 8 mulheres e 30 homens que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal nos próximos 4 anos. A nível nacional, os números são ainda mais baixos. De acordo com dados do Supremo Tribunal Eleitoral, nos últimos 16 anos, a média é de apenas uma mulher para cada 9 homens no Legislativo. Professora Josete é uma dessas mulheres. A vereadora de Curitiba foi eleita pela primeira vez para o cargo em 2004 e agora foi reeleita para o seu 4º mandato. Ela acredita que a porcentagem de mulheres na política ainda é insuficiente. É só comparar com os dados da população. As mulheres no Brasil são em torno de 52% da população. Né? Então, pela lógica, nós deveríamos ocupar metade das cadeiras dos parlamentos, né? Metade dos cargos executivos. A forma como a mulher é vista em sociedade é um aspecto que deve ser trabalhado para aumentar a participação feminina na política, de acordo com a vereadora. Nós temos que incidir na mudança cultural. Né? Então, quando você participa de um movimento feminista, é na busca de debater esses valores da sociedade e buscar alterar isso. Esse tem que ser um tema debatido nos currículos e os profissionais da educação serem formados também, já desde a universidade, debatendo esse tema. Os partidos também são um obstáculo para as mulheres que querem entrar em uma eleição. Dentro deles, elas ficam muitas vezes apenas como plano de fundo e não recebem verba ou material para realizar suas campanhas. Atualmente, as chapas dos partidos têm uma cota de 30% para mulheres. Para Luciana Punk, pós-doutora em comunicação política, essas cotas deveriam estar nas cadeiras. A minha sugestão é que por algumas legislaturas seja obrigatório ter metade e metade. A pesquisadora também afirma que nos países da América Latina em que existem essas cotas nas cadeiras, o número de mulheres no poder já cresceu. A gente precisa trabalhar para que haja uma naturalização da presença da mulher na política e nos cargos de liderança, seja no setor público, seja no setor privado. É claro que a participação da mulher na vida pública é fundamental para a formação de instituições mais justas e representativas. A repórter Amanda Luder está aqui no estúdio e conta um pouco sobre as mulheres que estão ocupando cargos administrativos nas gestões da Universidade Federal do Paraná. Olá, Amanda. Olá, Helena. Aqui na UFPR, as mulheres estão conquistando cada vez mais o seu espaço. No setor de ciências jurídicas, elas nunca ocuparam cargos tão importantes quanto agora. Por exemplo, a diretora e a vice-diretora do setor são mulheres, assim como a coordenadora e a pós-coordenadora do programa de pós-graduação. Mas em 104 anos de história da universidade, nunca foi eleita uma reitora mulher. Nós tivemos apenas 3 vice-reitoras, sendo que a primeira delas foi eleita apenas em 1994, a segunda em 2006. E atualmente, a nossa vice-reitora é Graciela Bolzon. É com você, Helena. Obrigada, Amanda. Colecionar botões, selos ou pequenas conchas pode ser habitual, porém você já deve ter passado por alguma exibição de carros antigos em alguma rua da capital paranaense. Curitiba é conhecida nacionalmente pela apreciação de carros antigos. Saiba mais na reportagem de Mariana Facchini.
As coleções de carrinhos são a paixão de muitas pessoas durante a infância, mas há quem leve esse sonho a sério e adote como hobby na vida adulta. Vinícius Justus é um exemplo. O empresário coleciona veículos antigos desde 2005. Seu carro favorito, um Aero Willys de 1963, foi todo feito no estilo hatch rod, em que a falta de acabamento é o charme do veículo. É um carro despojado de acabamento, despojado, mas com mecânica perfeita. Não tem todo aquele luxo que tem um carro moderno, não tem direção hidráulica, freio ABS, nada. Mas é um prazer fantástico dirigir isso. Esse carro não existe mais nenhum, só meu. Um carro restaurado, você pode ter outros carros iguais. O Hot Rod não, ele é uma coisa assim, diferente. É meu, somente meu. Toda essa paixão por carros antigos pode ser entendida em uma visita ao Museu do Automóvel de Curitiba. Muitos colecionadores deixam seus carros em exposição para que o público relembre a riqueza de detalhes e de cores dos automóveis que marcaram época. O Museu do Automóvel de Curitiba é um dos pontos de parada de quem aprecia carros antigos. São 150 veículos distribuídos entre 70 vagas no museu. O carro mais antigo em exposição é o Ford T, produzido nos Estados Unidos em 1919. A partida era dada na manivela e a estrutura era quase inteiramente produzida em madeira. Mas não são só carros que encantam as pessoas. Tem também quem coleciona bicicletas antigas, como é o caso de Bergson Hartkopf. Ele trabalhou por mais de 20 anos com o restauro de carros antigos, mas desde 2015 só coleciona bicicletas. O hobby se tornou tão sério que Bergson abriu uma loja de bicicletas antigas em São José dos Pinhais. Mas que nós temos reservado lá, acho que nós temos umas 8 que é da família, dos filhos e da minha mulher e minha. Então, que não é de venda de jeito nenhum. O investimento é bastante alto para manter os carros conservados, mas é geralmente compensado pelo valor sentimental cultivado pelos colecionadores. Bye. Bye. Você já deve ter ouvido falar sobre os casos de tentativas de suicídio e atendimentos de jovens com marcas de automutilação que aconteceram em Curitiba nas últimas semanas. O Centro de Valorização da Vida trabalha 24 horas para atender pessoas que precisam de apoio psicológico. Às vezes nos sentimos tristes ou até mesmo desesperados. E nessas horas, ter alguém para conversar é fundamental. O suicídio é considerado hoje a segunda maior causa de morte entre jovens no mundo. Na contramão disso está o Centro de Valorização da Vida, que atua há 55 anos prestando apoio emocional e prevenindo o suicídio. Rael atua há 2 anos no centro, prestando atendimento a quem precisa de auxílio. O CVV, Centro de Valorização da Vida, na minha visão, ele é importante porque ele oferece um acolhimento de pessoas que estão sofrendo sozinha. Por ele ser um trabalho de voluntário, os atendimentos serem anônimos, as pessoas elas podem desabafar e se sentir acolhidas com alguém que elas conversem. Quem inspirou Rael a ser um voluntário foi seu Quintino, que está há 20 anos no CVV. Todos os tipos de atendimento, todas as falas, o que você imagina acontece. Então as pessoas procuram, porque elas percebem que elas podem falar sobre suicídio. Elas podem falar o que elas estão sentindo para desabafar e dividir aquela dor. O centro realiza cerca de 1 milhão de atendimentos anuais, através de 2.000 voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal. Os atendimentos são feitos através do telefone 141, pessoalmente nas sedes ou pelo site cvv.org.br. Quer se tornar um voluntário? Basta ser maior de 18 anos, ter 4 horas disponíveis por semana e vontade de ajudar o próximo. Também é possível se voluntariar nas áreas de divulgação, captação de recursos ou tecnologia. Mais informações podem ser conferidas no site www.cvv.org.br. O ComTV acaba aqui. Você pode conferir mais conteúdos feitos por estudantes da UFPR na rádio e no Jornal Comunicação na nossa página do Facebook. Até a próxima semana.